Pessoal, agora a gente vai determinar o valor de R, que é definido pela seguinte expressão, que a expressão é seno de 270 mais seno de 180, menos cosseno de 180, dividido tudo por cosseno de 90 mais cosseno de 360, menos cosseno de 270. Pessoal, como esses ângulos aqui, ó, todos esses ângulos que estão aparecendo aqui são múltiplos de 90, é fácil você determinar o seno e o cosseno deles utilizando a circunferência trigonométrica. Agora, quando você estiver trabalhando com ângulos que não são múltiplos de 90 graus, aí já é mais difícil utilizando apenas a circunferência trigonométrica. Normalmente, para a gente determinar o seno e o cosseno desses ângulos, que são diferentes de múltiplos de 90 graus, você utiliza ou as tabeladas, que são os valores de seno e cosseno, então, para todo e qualquer ângulo de 0 a 360 graus, ou utilizando a calculadora científica. Ok? Bom, então vamos utilizar aí nosso conhecimento sobre circunferência trigonométrica para determinar os valores aí desses senos e cossenos desses ângulos que estão aí apresentados, que compõem aí a expressão que determina R. Ok? Bom, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a circunferência trigonométrica tem raio 1, que o valor do seno de um arco de uma circunferência trigonométrica é dado pelo quê? Pelo valor de y do ponto P, onde o ponto P é a extremidade final do meu arco, que eu estou medindo o seno dele, certo? Então, vejam que o seno de um arco com medida alfa, ele é dado pela coordenada y do meu ponto P, onde o ponto P é a extremidade final do meu arco, ok? E quem que é o cosseno? Cosseno de um arco que tem medida alfa, ou seja, cosseno de alfa, é o valor de x desse meu ponto P, onde esse ponto P aqui é a extremidade final do meu arco, que você está calculando o cosseno, seu arco que tem medida alfa, ok? Bom, pessoal, então sabendo disso, vocês vão saber que vocês vão ver que a gente vai conseguir determinar os valores do seno e cosseno desses ângulos aí, que estão aparecendo. Então, pessoal, a gente sabe que uma circunferência trigonométrica tem raio 1, ou seja, a distância de qualquer ponto que pertence à circunferência ao seu centro, qualquer ponto da circunferência, a distância de qualquer ponto da circunferência ao centro da circunferência sempre mede 1, tá? Bom, então vamos olhar para esse ponto aqui, pessoal. Esse ponto aqui, ó, ele representa um arco nulo, ou seja, de 0 graus, ou um arco de uma volta completa, certo? Então vejam que um arco nulo ele tem começo e fim aqui, nesse ponto, certo? Só que ele não percorreu nada da circunferência trigonométrica. Agora, um ponto, um arco de uma volta, ele começa aqui e dando uma volta completa você para novamente aqui, certo? Um arco de uma volta ele tem início e fim no mesmo lugar de onde você partiu, ok? Então, pessoal, como eu disse para vocês, se a gente quer determinar aí o seno e o cosseno de um arco nulo ou de um arco de uma volta completa, que é 360 graus, você precisa determinar quem? Quem são as coordenadas desse meu ponto aqui, ou seja, os valores de x e de y desse meu ponto aqui, que é a extremidade final de um arco de uma volta ou um arco nulo, ok? Bom, então vamos determinar quem são essas coordenadas. Eu sei que a coordenada x corresponde ao cosseno desses ângulos, certo? Cosseno, a coordenada x representa o cosseno do ângulo 0 ou cosseno do 360 graus. E a coordenada y vai representar quem? O seno desses ângulos, certo? Então, pessoal, vocês vão ver que as coordenadas desse ponto aqui, ó, da extremidade final desses arcos, a coordenada x é 1 e a coordenada y é 0. Por quê, pessoal? Como é que eu determino a coordenada x, que é a primeira aqui? Pessoal, como é que você determina a coordenada x de um ponto no plano cartesiano? A coordenada x é a distância desse ponto em relação ao eixo y, certo? Qual que é a distância desse ponto em relação ao eixo y, pessoal? Bom, como esse ponto pertence à circunferência e a distância desse ponto em relação ao eixo y é a mesma distância desse ponto até o centro da circunferência, que pertence ao eixo y, quer dizer que essa distância desse meu ponto até o eixo y é 1. Por quê? Porque a distância de um ponto da circunferência até seu centro é dada pela medida do raio, e a medida do raio de uma circunferência trigonométrica é 1. Então quer dizer que a coordenada x desse meu ponto vale 1. E quem que é a coordenada y, pessoal? Como é que a gente determina a coordenada y de um ponto no plano cartesiano? Essa coordenada y é determinada pela distância desse meu ponto em relação ao eixo x. Mas vejam também, pessoal, que esse ponto aqui está exatamente
em cima do eixo x, ele pertence ao eixo x. Então quer dizer que a distância dele para o eixo x é 0, pois ele está sobre o eixo x. Então quer dizer que se o valor de y desse meu ponto é a distância desse ponto para o eixo x e a distância é 0, quer dizer que o valor de y vale 0. Certo? Então o que a gente sabe sobre o seno e o cosseno de 0 ou seno cosseno de 360 graus? Cosseno de 0 ou 360 graus é 1 e o seno de 0 ou 360 graus é 0. Certo? Lembrando aqui, pessoal, por que é 1 positivo? Porque esse ponto aqui, pessoal, está à direita de y. E valores e pontos que estão à direita de y têm valor de x positivo. Agora, pontos que estão à esquerda de y têm valores de x negativo. Como ele está à direita, ele fica positivo. Ok? É o valor dessa distância com um sinal positivo. Então, portanto, 1 positivo. Bom, agora a gente tem que determinar aqui. Ó, apareceu um ângulo de 90 graus também. Então, a gente vai determinar aí as coordenadas desse arco cuja extremidade termina aqui exatamente sobre o eixo y. Vejam que um arco que vem daqui até aqui tem 90 graus, certo? Então, para eu determinar os valores do cosseno e seno de um arco de 90 graus, eu tenho que determinar quem? As coordenadas dessa extremidade aqui, que é a extremidade de um arco de 90 graus. Ou seja, eu tenho que determinar os valores de x e y dessa coordenada, certo? Quem são os valores de x e y dessa coordenada? Vocês vão ver que a gente vai chegar à conclusão, pessoal, que um arco de 90 graus que tem extremidade em 90 graus, que tem medida em 90 graus, sua extremidade localiza no ponto o quê? 0, 1. Como é que eu determino que x vale 0 e y vale 1? Pessoal, lembrando, para você determinar o valor de x de um ponto no plano cartesiano, você tem que ver a que distância esse ponto está do eixo y, certo? Então, se você quer determinar x, você tem que determinar a que distância esse ponto está do eixo y. Bom, esse ponto está a 0 distância do eixo y, porque ele pertence ao y, certo? Se ele pertence ao y, quer dizer que ele está sobre ele. Então, quer dizer que não tem distância dele para o eixo y, ele está sobre ele. Então, quer dizer que a distância dele é 0. Então, quer dizer que o valor de x dele é 0. E para me determinar que y vale 1, para me determinar o valor de y, pessoal, no plano cartesiano, eu tenho que saber a distância desse ponto em relação ao eixo x, certo? Bom, a distância desse ponto em relação ao eixo x é 1. Por que é 1? Porque esse ponto está sobre a circunferência, certo? E a distância desse ponto em relação ao eixo x é a mesma distância desse ponto para o centro da circunferência. A distância de um ponto qualquer da circunferência para seu centro é a distância de um raio, e a distância de um raio de uma circunferência trigonométrica é igual a 1. Então, mas e o sinal dessa coordenada aqui, pessoal? Bom, como ela está acima do eixo x, pontos que estão acima do eixo x têm coordenada y o quê? Positiva. Eu vejo com o sentido aqui do eixo x é para cima. Então, tudo que está acima do eixo x, ele vai ser positivo. Então, se essa distância aqui é 1 e esse ponto está acima do eixo x, é 1 positivo. Então, vejam que aqui, o que a gente sabe em relação a um arco de 90 graus? Que o cosseno de um arco de 90 graus é 0 e o seno de um arco de 90 graus mede 1. Ok? Bom, pessoal, o mesmo raciocínio a gente vai utilizar aqui para um arco de quê? De 180 graus. Para me determinar o seno de 180 e o cosseno de 180, eu tenho que observar quem? As coordenadas desse ponto aqui, que é a extremidade final de um arco de 180 graus. Quais são as coordenadas desse ponto aqui, pessoal? Quais são as coordenadas x e y desse meu ponto aqui, que é a extremidade final de um arco de 180 graus? Você vai ver que é menos 1 e 0, ou seja, a coordenada x é menos 1 e a coordenada y é 0. Por que a coordenada x é menos 1, pessoal? Como é que eu determino aí a posição, o valor de x de um ponto no plano cartesiano? Tem que olhar a distância desse ponto em relação ao eixo y. Vejam que esse ponto aqui está sobre a circunferência e a distância desse ponto em relação ao eixo y é a mesma distância desse ponto até a origem. Bom, a distância desse ponto até o centro da circunferência a gente sabe que é 1, certo? Porque esse ponto aqui está sobre a circunferência e a distância de qualquer ponto da circunferência em relação ao centro da circunferência é sempre 1. Bom, mas vejam que esse ponto, pessoal, a distância dele até o y é 1. Só que vejam que ele está localizado à esquerda de y. E pontos que estão localizados à esquerda de y têm o valor de x aí negativo. Portanto, se essa distância daqui até aqui é 1, eu vou ter que o valor de x vai ser menos 1, porque esse ponto está à esquerda de y, certo? E o valor de
y desse meu ponto aqui. Pessoal, o valor de y é a distância desse ponto em relação ao eixo x. Por ele estar sobre o eixo x, quer dizer que a distância dele em relação ao eixo x é zero. Então, portanto, aqui, o valor de y desse meu ponto é zero. Bom, pessoal, então com isso, o que a gente conclui? Conclui o seguinte, que o cosseno de um arco de 180 vale menos 1 e o seno de um arco de 180 vale zero. Ok? E para finalizar, pessoal, vamos determinar aí o seno e o cosseno de um arco de 270 graus. Para fazer isso, o que a gente precisa observar? A gente tem que observar quais são as coordenadas desse ponto aqui, que é a extremidade de um arco de 270 graus, certo? Bom, a gente tem que determinar, então, qual que é a coordenada x e y desse ponto aqui, ok? Bom, pessoal, você vai notar que as coordenadas de x e y é exatamente 0 e menos 1. Certo? Como é que eu determino que o valor de x desse meu ponto aqui é zero? Bom, pessoal, para a gente determinar o valor de x de um ponto num plano cartesiano, a gente tem que ver a que distância esse ponto está do eixo y. E como esse ponto está exatamente sobre o eixo y, quer dizer que a distância dele em relação ao eixo y é zero. Certo? E como é que a gente determinou que o valor de y desse meu ponto aqui mede menos 1? Bom, a gente sabe que para a gente determinar o valor de y desse ponto aqui, a gente tem que calcular a distância desse ponto em relação ao eixo x e observar se ele está em cima ou embaixo do eixo x, certo? Por quê? Porque pontos que estão acima têm coordenadas y positivas e pontos que estão abaixo do eixo x têm coordenadas y negativas. Pessoal, como essa distância desse ponto ao eixo x é a mesma distância desse ponto ao centro da circunferência, quer dizer que essa distância daqui até aqui mede 1. Como esse ponto está abaixo do eixo x, quer dizer que ele é negativo. Então, é menos 1, certo? É 1 negativo. Então, o que quer dizer para a gente? Que um arco de 270 graus, o cosseno dele é zero e o cosseno de um arco de 270 graus mede... Perdão, o cosseno de um arco de 270 graus mede zero, certo? Vale zero. E o seno de um arco de 270 graus vale menos 1. Certo? Com essas informações aqui, pessoal, a gente consegue extrair essas informações que a gente tem aqui, que compõe a expressão que determina o valor de R. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que determinar quem que é seno de 270. Mas a gente sabe que o seno de 270 corresponde a quem? A coordenada y desse meu ponto aqui, que é a extremidade de um arco de 270. Então, quer dizer que o seno de 270 vale menos 1. Se a coordenada y mede menos 1, quer dizer que o seno de 270 vale menos 1. Bom, e seno de 180, pessoal? Novamente, se a gente está trabalhando com seno de 180, a gente quer a coordenada y da extremidade final aqui de um arco de 180 graus. A coordenada y de um arco de 180 graus, da extremidade final de um arco de 180 graus, é 0. Então, portanto, seno de 180 graus é 0. Bom, quero determinar o que é cosseno, quanto que vale cosseno de 180. Bom, cosseno de 180, pessoal, é quanto? Bom, se é cosseno, a gente está trabalhando com a coordenada x, é a abscissa do ponto, que é a extremidade final do meu arco, certo? Bom, a coordenada x desse meu arco de 180 graus aqui mede menos 1. Então, portanto, cosseno de 180 é igual a menos 1. Bom, quero determinar agora o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus, eu sei que é a coordenada x da extremidade de um arco da extremidade final de um arco de 90 graus. Portanto, aí, se a coordenada é x, eu tenho que cosseno de 90 graus é igual a 0. Bom, e cosseno de 360, pessoal, mesma coisa. Eu quero a coordenada x da extremidade final de um arco de 360 graus. A coordenada x de um arco, a coordenada x de um ponto final de um arco de 360 graus vale 1. Então, cosseno de 360 mede 1. E, para finalizar, cosseno de 270. Cosseno de 270 é a coordenada x aqui do ponto final de um arco de 270, que é coordenada x é 0. Então, cosseno de 270 é igual a 0. Pessoal, fazendo essas substituições nessa expressão aqui, a gente tem o seguinte. No lugar de seno de 270 é menos 1. No lugar de seno de 180 é 0. No lugar de cosseno de 180 é menos 1. No lugar de cosseno de 90 é 0. No lugar de cosseno de 360 é 1. E no lugar de cosseno de 270 é 0. Pessoal, fazendo essas operações, a gente tem o seguinte. 0 menos 0 é 0. 1 mais 0 é 1. Menos vezes menos dá mais, e o resto eu copiei. 1 menos 1 é 0, 0 mais esse 0 dá 0, então fica 0 dividido por 1, e 0 dividido por 1 é 0. Portanto, pessoal, o valor de R, apesar de parecer ser estranho,
valor de R é 0.